Boa noite, planeta Terra. Hoje é dia 30 de junho de 2025 e chegamos à edição número 106 do RS Educação. Meu nome é Bruno Izeric e o programa RS Educação é transmitido ao vivo toda segunda-feira às 19 horas e 30 minutos pelo canal Pou Streaming no YouTube e Facebook e no canal 160 da Soul TV e canal 15 da RB TV Serra Gaúcha. Pou Streaming de Porto Alegre para Porto Alegre, de Porto Alegre para o mundo. Hoje o nosso programa é de Bento Gonçalves, com temperatura perto de 4 graus centígrados, para São Paulo, que deve estar uma temperatura um pouco mais agradável, de lá para Porto Alegre e de Porto Alegre para o mundo. Estamos no ar toda segunda-feira com o apoio do Shopping Total, presente a todo momento, Home 7200, tudo para sua casa, e Ambientalize Locadora, ambientes inesquecíveis para o seu evento. A competência de sempre do meu amigo Eduardo de Azevedo, que eu vou falando, ele já vai colocando aqui os nossos apoiadores. E o patrocínio é do Sinep RS, Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, que, olha só, gente, não se esqueçam, agora no final do mês, de 23 a 25 de julho, o Congresso do Ensino Privado do Rio Grande do Sul. Temos, pelas informações, cerca de 1.500 inscritos, já ainda temos algumas vagas, no Centro de Eventos da PUC. Razão e emoção conectando aprendizagens. Palestrantes do nível de Léo Freiman, Alexandre Ventura, Zeca de Mello, um congresso imperdível. Acesse o nosso canal no YouTube e ative as notificações clicando no sininho. Pou Streaming é um canal de comunicação online do Rio Grande do Sul que leva até você conteúdo de qualidade, com a possibilidade de visualização quando e onde você quiser, na palma da sua mão. A direção geral é de Fabiano Brasil, coordenação geral de Tavison Esteves, coordenação técnica de Flávio Mota, e quem nos coloca no ar aqui mais uma segunda-feira é Eduardo de Azevedo. Pou Streaming é uma emissora do grupo F Brasil. Muito bem. Dia 30 de junho, estamos hoje oficialmente terminando o primeiro semestre, né? E vamos lá, fatos importantes que marcaram a história no dia 30 de junho. O primeiro deles eu vou a quase 400 anos atrás, quando no dia 30 de junho de 1632 foi fundada a Universidade de Tartu, na Estônia. Estônia é um país que eu tive a oportunidade de visitar, a melhor educação básica do Ocidente. Então, temos que aprender o que está sendo bem feito lá e trazer para cá. Em 1859, também no dia 30 de junho, o acrobata francês Charles Blondin atravessou as cataratas do Niágara numa corda bamba. Quanto tempo a gente não vê, né? Pessoas andando na corda bamba. E tivemos em 1908, então, há 117 anos atrás, o evento de Tunguska, que foi o maior impacto na história humana, né, de um asteroide que caiu na Sibéria Oriental e devastou milhares de quilômetros quadrados. Foram destruídas 80 milhões de árvores e o impacto ele é 1000 vezes superior à bomba que os americanos jogaram em Hiroshima. Eu, sinceramente, desconhecia esse evento de Tunguska. A gente aprende quando se prepara para o programa. Em 1958, no dia 30 de junho, foi inaugurado o Palácio do Alvorada, em Brasília, o primeiro prédio, né, a ser concluído na cidade de Brasília. E em 1990, recentemente, então, há 35 anos atrás, a Alemanha Oriental e Ocidental fundiram as suas economias. E, finalmente, em 2002, então, há 23 anos atrás, no dia 30 de junho, o Brasil se sagrava pentacampeão mundial
com 2 gols de Ronaldo Nazário, né, na Copa do Mundo do Japão e da Coreia. Nascimentos ilustres do dia 30 de junho. O primeiro deles nasceu em 1966, então completa hoje 59 anos, o boxeador americano Mike Tyson, né, campeão mundial dos pesos pesados. Também nasceu no dia 30 de junho um outro esportista, o nadador americano Michael Phelps, hoje completa 40 anos, ele que é dono de 37 recordes mundiais, ganhou 8 medalhas de ouro na China em 2008, o maior número alcançado numa única Olimpíada, e é o recordista mundial de medalhas olímpicas com 19 medalhas. Por fim, vamos a 2 falecimentos ilustres que aconteceram no dia 30 de junho. O primeiro deles em 1988, né? Faleceu o apresentador Chacrinha, aos 70 anos de idade. E no mesmo dia que o Brasil se sagrava pentacampeão mundial de futebol no Japão, falecia o médium espírita Chico Xavier. Hoje é Dia Internacional do Asteroide, talvez tenha alguma relação lá com o evento de Tunguska, talvez não seja a pronúncia correta que eu esteja usando, e hoje é o Dia Nacional do Bumba Meu Boi. Muito bem, feita essa pequena introdução que eu costumo fazer toda a segunda-feira, eu tenho a honra e o prazer de convidar a pessoa que vai estar conosco hoje. Ela é doutora e mestre em Direito Político e Econômico. Ela hoje está fazendo parte do Conselho Nacional de Educação, mas, acima de tudo, eu preciso dizer que quando eu assisti a fala dela no SEBESP, que eu acho que ela devia ter tido mais tempo para poder expor as ideias dela, eu fiquei bastante impressionado, e aí eu resolvi convidá-la para ela vir aqui no RS Educação, para a gente poder ouvir tudo que a Mônica Sapucaia Machado tem para trazer para nós, e nós vamos falar muito hoje sobre o papel das mulheres na educação superior, o impacto econômico disso nas IES privadas. Professora Mônica, doutora Mônica, muito boa noite, muito bom te ter aqui no RS Educação, e eu sei que o assunto que nós vamos falar hoje vai render muita coisa. Muito obrigado pela tua presença, que legal poder estar contigo no RS Educação. Primeiro, boa tarde, agradecer ao Bruno e agradecer estão trabalhando aqui para colocar o programa. É um prazer para mim ser chamada para fazer esse tipo de conversa. Então, primeiro, eu queria agradecer e dizer que eu acho que espaços para discutir educação de forma para além do óbvio são essenciais. A gente precisa ter espaço para discutir os assuntos de forma profunda e de forma instigante. Então, para mim, é um prazer, eu estou sempre à disposição, é o que eu gosto na vida. Então, podem contar comigo para esse debate. E estou à disposição. Que legal. Senhora Mônica, deixa eu começar. Normalmente eu começo o programa perguntando para os meus convidados, assim, que tem o bichinho da educação, que em algum momento da vida, né, ele dá uma picada na gente, a gente entra na educação e não consegue sair mais. Mas eu vou fazer diferente hoje. Eu vou pedir permissão para quem está nos vendo, porque é o seguinte, nós vínhamos conversando e às vezes o que acontece antes do programa começar é tão interessante quanto, porque a gente fica trocando ideias, a gente entra um pouquinho antes. E aí a professora Mônica, ela vinha falando para mim de que a importância que as mulheres têm, e as mulheres, no início, a educação era só coisa onde as mulheres trabalhavam, a gente não tinha quase professores, e aí, enquanto eu estava apresentando, me surgiu a seguinte questão, que eu acho que ela é muito ampla, mas eu vou trazer aqui. Será que nós não damos tanta importância para a educação no nosso país, porque a educação lá no início era delegada às mulheres? Bom, então vou fazer aqui uma mescla de contar um pouquinho a minha história e responder um pouco a sua pergunta.
Eu sou advogada de formação, né? Então, eu fiz direito, prova da ordem, pós-graduação em direito administrativo, era uma advogada, e a educação, no sentido desse projeto, eu era passiva a essa estrutura, né? Alguém que ia receber educação, né? Ficar alinhada às questões da minha área através dos processos educacionais. E uma vez eu estava trabalhando e eu fiz uma apresentação em Brasília, e quando eu saí, uma professora, talvez a economista feminista viva mais importante do Brasil, a professora Ildete Pereira, da UF do Rio de Janeiro, me encontrou e disse assim: você não tem mais nada para fazer aqui, você precisa voltar para a universidade, vai fazer mestrado, doutorado, porque se você não fizer, você vai parar de perguntar e achar que você sabe todas as respostas. Então, volta para a universidade, eu nunca vou esquecer, volta para a universidade, porque aqui não vai te dar mais nada, volta para a universidade. E aí, fazendo um paralelo com o que você está conversando, né, tá trazendo, a educação, ela é uma grande questão para as mulheres. Por quê? Por um lado, ela é um instrumento que possibilitou uma determinada autonomia econômica. E, por outro lado, ela é um instrumento moldado para manter as mulheres estruturalmente abaixo dos homens nos espaços de poder e decisão. Então, a gente estava conversando antes, né? É muito interessante que a Constituição Imperial, né, de 1824, e depois a primeira Lei Educacional Brasileira, de 1827, ela já vai dar às mulheres o direito à educação. Então, quando o Estado brasileiro, ainda nos primeiros anos do século XIX, decide dar educação básica para os seus cidadãos, na época nem cidadãos súditos, né, éramos império, já se decide dar para homens e mulheres. Mas aí que vem os trocadilhos. E muito interessante que a lei dizia que mestras e mestres iriam receber o mesmo ordenado. Você não podia pagar mais aos homens do que às mulheres. Entretanto, porém, todavia, as mulheres não podiam aprender trigonometria. Trigonometria era, né, algo que só aos homens era ensinado. E olha que fantástico, para ser promovido, você precisava saber trigonometria. Então, o direito, e foi aí que eu cheguei na educação, ele dá com uma mão e tira com a outra. Então, ele diz, olha, né, o Estado brasileiro vai educar meninos e meninas, vai alfabetizar, vai, né, colocar os meninos e as meninas para dentro da estrutura, naquele momento, da linguagem escrita, da leitura. Mas é só até um determinado nível. Porque para você avançar, você precisa aprender algo que é proibido às mulheres. Então, em relação ao processo de saber, esse foi o instrumento inicial no Brasil. Eu autorizo, porém, ao mesmo tempo, controlo e proíbo o avanço para deixar sempre essa diferença. Mas aí tinha outra questão, que era a questão de quem iria ensinar essas crianças. O Brasil já era grande, já era, né, deste tamanho que até hoje se mantém, o que é uma grande conquista desse processo. E aí, qual era o modelo a ser copiado naquele momento? Era o modelo inglês. Então, o modelo inglês de educação era o modelo ocidental a ser copiado. O problema é que o professor é importantíssimo na sociedade inglesa. Era uma figura de valor, logo bem pago. E o Estado brasileiro não tinha dinheiro para pagar. Então, o Estado brasileiro faz o que vários outros estados fazem, que é construir um discurso institucional
de que a escola é a continuidade da maternidade, que a educação das crianças era um maternar, logo uma função exclusiva das mulheres. Aos homens se resguardava o direito de ensinar aos mais velhos, na universidade, né, nos cursos técnicos, mas as primeiras letras eram um trabalho exclusivo das mulheres. Tanto que, na capital, que era o Rio de Janeiro, até 1946, aos homens era proibido a educação na primeira infância. E aí, qual era a lógica disso? A lógica disso era que a manutenção de uma casa não era uma tarefa das mulheres. O salário que elas receberiam por dar aula não iria compor o orçamento familiar. Isso era um problema dos maridos, dos pais, dos irmãos, de quem? Dos homens daquela família. Logo, a ela era dada uma contribuição pelo seu favor de maternar as crianças no processo de alfabetização. E assim se construiu uma massa de profissionais, de trabalhadoras, que começam a sua estrutura recebendo menos do que o seu salário, do que o seu trabalho vale. E o interessante desse processo é que isso é uma decisão de Estado. Isso não houve uma precarização do trabalho da educação. A educação no Brasil começa nesse modelo. E, agora, isso é uma estrutura completamente defeituosa. Foi feita uma pesquisa, até porque isso se repetiu várias vezes. Se a gente vai buscar os relatos, por exemplo, do Congresso Nacional, em 1946, você vai ver, de novo, os deputados dizendo: não, mas o salário que as professoras recebem ele é um salário complementar, ele é um salário de apoio, ele não é o salário principal. Esse discurso ele vai ser relido, refeito durante todo o processo até a Constituinte de 86, 87, a Constituição de 88. Então, a educação brasileira, ela é montada, a educação pública brasileira, ela é montada através de uma estrutura que paga as mulheres pouco por um trabalho que se sabe que é um trabalho árduo e que se restringe o ambiente de construção. Vale lembrar, que eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente entender, e aí fazendo um ponte com a educação superior, que a primeira universidade da América Latina é de 1512, funciona até hoje e é no Peru, tá? A Universidade de São Pedro. Os espanhóis rapidamente trazem para cá as suas universidades, né? O seu processo de construção de produção intelectual. E os portugueses, que de burros não tem nada, sabiam muito bem a importância de uma universidade, até porque eles já tinham duas grandes universidades quando eles chegam aqui no Brasil. O que eles fazem? Eles proíbem a universidade no Brasil. Eles proíbem. Numa seguinte lógica, eles expulsam, inclusive, né, os padres que começam a querer construir uma educação mais qualificada naquele momento. E aí, qual é a lógica dessa proibição? Se você é fidalgo, se você é rico, se você é português que está explorando no Brasil, você mande o seu filho para Coimbra, para Lisboa, para se formar. Até porque quando ele retorna mais português do que brasileiro. Então, a ideia de impedir que a universidade se estabeleça no Brasil, ela se perpetua muito mais tempo do que, por exemplo, a garantia da educação básica pelo Estado. Então, ainda no Império, se entende a necessidade da construção das escolas em todo o território nacional, se inclui as mulheres nesse processo para elas serem alfabetizadas, mas se deixa claro que aqui não é espaço para a universidade. Os cursos, que seriam os cursos de formação, chamados os cursos imperiais, medicina, direito, engenharia, eles vão começar no Brasil, mais ou menos nesse período, né? Eles começam a partir de 1820, para quê? Para suprir uma demanda do Estado, para suprir a demanda da corte que foge de Napoleão, chega no Brasil e precisa de pessoas para construir
essa ponte. E nunca para produzir tecnologia, produzir saber, produzir aqui para o Brasil. E sim para garantir a mão da corte naquela estrutura. E para isso as mulheres não são chamadas. Né? As mulheres não são chamadas. Então, é muito interessante porque a valorização da educação entre, vamos dizer assim, aquilo que o Brasil vai desenvolver, ela sempre foi aquém da necessidade como projeto. Como projeto. Isso não foi um acontecimento, por acaso, não. O projeto era: paga-se pouco, explora-se as mulheres, educa-se as mulheres pouco, e aqueles que compõem a elite, manda-se para fora, para se formar fora, porque não é necessidade de construir saber aqui. Então, isso é um projeto que se perpetua nas redes, né, nas entranhas das estruturas até hoje. Né? Claro que muita coisa mudou, claro que muita coisa avançou, mas a ideia é muito diferente da ideia de outros países que entenderam a educação como um objeto mais estruturado para a construção e desenvolvimento daquele país. Né? A gente sempre brinca que a lógica extrativista ela se mantém no Brasil. Né? Você pergunta para um multimilionário francês aonde ele quer morar em Paris. Você pergunta para o Bill Gates aonde ele quer morar em Nova York, agora em Montana, que ele mora em Montana. Você pergunta para a elite brasileira, ela quer morar em Miami. Né? É uma outra lógica na construção do Estado brasileiro. E a educação ela é central para essa lógica extrativista. E assim se mantém até hoje. Acho que tentando responder um pouco a tua pergunta, acho que é mais ou menos isso. Eu acho incrível e te ouvindo, Mônica, eu fico pensando assim, né? Se no início lá, quando fizeram as primeiras escolas, os professores fossem homens, talvez a valorização que a figura do professor teria seria outra. A gente começa a pensar essa perspectiva histórica, né? Mas aí tu disse, e tu fizeste um corte lá na Constituição de 1988, né? Aí tem um corte ou era porque eu era chamada de Constituição cidadã porque ela traz direitos, mas esses direitos eles acabam não se refletindo na nossa realidade. Teve mudança mesmo? Eu acho que tem ou é mais no papel? Olha, como jurista, eu nunca posso negar a importância do direito e a importância da positivação do direito. Então, a Constituição de 88, ela é um instrumento essencial para a construção de políticas públicas de promoção de igualdade no Brasil e de desenvolvimento. E para a educação, ela se transforma numa estrutura muito importante, inclusive para garantir que a gente não tenha retrocessos. Então, sim, você tem verba garimbada a partir de 88, né, onde necessariamente, querendo ou não, o governo ele é obrigado a transferir parte do seu orçamento para a educação. Né? Então, isso é muito importante. Isso construiu os processos e as estruturas de educação nos municípios e nos estados. Então, isso é muito importante. Além disso, a lógica da obrigação. Né? É uma obrigação do Estado brasileiro ofertar a educação de forma universal, de forma transversal, de forma construída. Isso é muito importante no desenvolvimento de projeto de país e de projeto de construção de igualdade. Então, a Constituição de 88, ela é um marco importantíssimo. É claro que ela não é suficiente. Agora, ela nos dá a base para se buscar, né, esses objetivos. Muitas coisas melhoraram. Né? O Brasil conseguiu, por exemplo, colocar na escola. Isso é muito importante. Pode parecer óbvio agora, mas isso não tem 30 anos ainda. Então, essa compreensão de que a gente avançou muito, mas nós ainda não reconstruímos o modelo de educação. Acho que essa talvez seja a nossa grande barreira. A gente não construiu
o processo e a carreira na educação, ou a trabalhadora né, na educação, como um instrumento importantíssimo para o desenvolvimento do país e, por isso, valorizado economicamente. Né? Então, eu acho que talvez essa seja a nossa maior dificuldade para conseguir que esses resultados apareçam de forma mais rápida, que foi o que fez, por exemplo, a Coreia do Sul. Né? Uma das grandes mudanças foi um investimento maciço e um aumento, né, substancial daquilo que se pagava ao professor e à professora que vai educar o aluno e a aluna que vai construir tecnologia para o país no futuro. Então, eu acho que essa ideia, eu acho que talvez ainda seja muito difícil de se convencer o poder dessa ideia. Assim, e a gente brinca, né? Que assim, aquela frase do Platão, assim, a história só se repete como farsa. Não existe dúvida da importância do autofinanciamento da educação. Não há dúvida. O que tem é falta de vontade política. E, na verdade, nem é verdade que a educação brasileira não tem orçamento. Ela tem orçamento. O problema é como que esse orçamento é utilizado, quais são os objetivos desse orçamento, como que ele é desenhado, né, para produzir bons resultados. Isso sim que é o que muda, vamos dizer assim, na estrutura. E, voltando ao ponto inicial, a relação dessas políticas públicas com as mulheres talvez seja o maior gargalo. Porque essas políticas públicas ainda são desenhadas de forma neutra. Né? Como se fosse o professor, ou melhor, de forma masculina, mas como se a gente tivesse, né, o professor, o aluno, e o que nós temos é a professora e a aluna. E isso muda o olhar e muda o modelo das necessidades. E na universidade, isso se mantém. Até porque no Brasil, diferente da educação básica, quem monta e que é onde estão a maioria dos estudantes são nas instituições privadas. É lá que está a massa do estudante universitário brasileiro. Então, tem um modelo de pensar, inclusive, na sustentabilidade desses espaços, ainda com esse aluno como algo neutro, como um menino, né? É sempre um menino que se pensa, e não é menino, né? É menina e também não é tão jovem assim. Então, essa compreensão desse modelo talvez seja a questão principal para se mudar a forma com que os resultados aparecem, né? Mudar aquilo que se tira da educação. Porque a educação brasileira não é toda ruim, ela não a universidade brasileira não é uma instituição que produz coisas interessantíssimas. Eu não sei os dados de hoje, mas até 2014 o Brasil produzia mais patente do que vários países europeus, do que a Espanha, do que Portugal, do que a Irlanda, né? Nós éramos o 14º país que mais produzia patente no mundo. E isso é o quê? É um extrato da universidade, principalmente da universidade pública, né? Mas isso é um extrato da universidade brasileira. Então, a universidade brasileira não é ruim e a educação brasileira como um todo também não é, na sua estrutura, não é ruim por si só. O que ela é desigual e ela não é constante. Talvez esse seja o grande problema. As políticas não são constantes. Elas mudam com muita rapidez, elas para de se financiar determinadas políticas toda vez que os governos mudam, e isso sim produz uma dificuldade de resultados melhores. Sabe que eu costumo dizer que o principal problema do nosso país é a falta de políticas de Estado para a educação. Acho que e a gestão também, porque dinheiro não costuma faltar. Olha, eu tenho certeza, Mônica, que daria para fazer uns 3, 4 programas contigo, porque eu quero abrir. A minha formação também é em direito, e tu é uma doutora em direito, e eu estou preocupado, e por isso que eu quero abrir um parênteses rápido aqui, na judicialização que nós estamos vivendo no nosso país. Eu costumo dizer que
voltando lá para o Império, nós estamos quase com um novo poder moderador no nosso país que a gente chama de STF. Eu quero saber como é que tu tá. Depois nós vamos voltar a falar sobre as mulheres. Eu quero saber muito sobre essa questão do impacto econômico, mas eu queria te ver como pessoa do direito, como aplicadora do direito, como doutor de direito, como é que tu está enxergando essa nossa judicialização? Lembrando sempre que o judiciário ele só se pronuncia quando alguém pede para ele falar, né? Como é que tu estás enxergando essa questão dessa judicialização que nós vivemos hoje no nosso país? Eu vou falar algo completamente fora do que o senso comum fala. O judiciário brasileiro, ele não é intervencionista. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Ele não é um judiciário que se proclama para além daquilo que ele é demandado. A grande questão é, a Constituição brasileira, ela é atual, ela foi construída a partir do trauma da ditadura. Então, nós saímos de 30 anos de ditadura para construir uma Constituição, nossa querida Constituição Cidadã. E aí, a preocupação dos constituintes naquele momento era garantir que determinadas e determinados princípios da democracia e do estado de bem-estar social estivessem assegurados das reviravoltas políticas. E por isso, ao STF e algumas coisas ao STJ, se foi entregue, né, a condição de dizer o direito neste sentido. Então, o que acontece com a alta demanda de resposta pelo judiciário é porque nós perdemos uma capacidade essencial para qualquer espaço democrático, que é o desenvolvimento político dos assuntos. Então, hoje em dia, a gente volta a discutir coisas que, em princípio, não deveriam estar na pauta. Né? Então, a gente tem um legislativo, e aí não é só o legislativo federal, isso se repercute, né, nos legislativos estaduais e municipais, que como inimigos. E se autorizou determinados discursos que são discursos de exclusão da opinião contrária. E isso é inconstitucional. Isso é antidemocrático, né? Isso nega tudo aquilo que a Constituição de 88, né, tentou, de forma árdua, preservar. Tanto não é que a Constituição tem muitas e muitas alterações constitucionais. Ela quando existe um acordo possível, ela é alterada. Né? Então, ela não é uma peça que não pode ser alterada, ela pode ser alterada. Agora, o problema é que o que se perdeu foi a capacidade de se fazer política. Isso não é uma realidade só brasileira, isso é uma realidade mundial, tanto que o mundo tem se preocupado com essas questões, né? E a gente tem visto isso, né? Um processo de negação do diferente. Então, a gente achar que o judiciário, e aí o STF como exemplo, mas não só o STF, ele por si só, o responsável por esse recebimento, né, e por esse processo decisório de questões que deveriam ser resolvidas no âmbito da política, tem muito mais a ver com a nossa incapacidade de fazer política, de chegar a acordos, de construir meio termo, do que do judiciário. O judiciário ele vai sempre responder à demanda que foi trazida. Né? Então, eu acho que isso talvez seja... Não quer dizer que você não tenha abuso. É claro que você tem abuso. Mas você tem abusos por todos os lados, né? Uma estrutura que a gente tem. Vamos pensar que são 27 estados, 27 TJs, né? 7 tribunais superiores. É claro que você tem
abusos, mas a estrutura, ela não é, por si, uma estrutura que avança. O problema é que ela é demandada a responder o óbvio. A responder. E aí, vale lembrar que quando essa resposta ela sai do âmbito político e ela entra no âmbito jurídico e a constitucionalidade tem um parâmetro, esse é um parâmetro constitucional. O debate infraconstitucional, onde se poderia construir acordos, ele some, ele sobe. E aí a régua é aqui em cima. Né? E aí a régua é aqui em cima. Então, esse debate, né, e um debate da gente compreender que a gente não pode perder, né? Então, se eu perdi no político, eu aciono o judiciário, eu não aceito que eu perdi no político, né? Seja eleitoralmente, ou seja por questões né, por área, né? Então, eu não recebi aqui uma autorização na universidade, eu vou reclamar no judiciário. Eu não recebi aqui uma autorização né, da construção do meu prédio, eu vou reclamar no judiciário. Quer dizer, eu entendo o judiciário como um espaço para me dar aquilo que eu não consegui politicamente negociar. Eu não consegui mostrar para aqueles que decidem a importância do meu projeto. E eu quero que o judiciário diga que é importante, apesar de quem decide dizer que não é importante. Essa talvez seja a grande questão da judicialização no Brasil. É aceitar que a gente perde politicamente. E aí, quando a gente perde... O judiciário deveria ser um espaço para discutir quando você perdeu porque os seus direitos constitucionais não foram garantidos. Ou você ganhou e mesmo assim você perdeu. É aí que o judiciário deveria ser chamado. Mas não é. Ele é chamado para qualquer coisa que se entenda como uma derrota do meu ponto de vista. Né? E eu acho que essa talvez seja a grande questão da judicialização no Brasil. Não me parece, de forma alguma, que é um movimento do judiciário. De novo, claro que você tem exceções, mas não me parece. O que me parece é que é um movimento das forças políticas brasileiras, seja a força política em si, seja qualquer área, né, que se sinta desprestigiada pelo governo ou pelo Congresso, e que haja para buscar no judiciário a redenção daquilo que lhe interessa. Me parece que é um pouco mais essa questão. Eu acho muito legal essa tua visão, realmente ela vai ao contrário daquilo tudo que a gente tem ouvido, porque, e eu quero dizer que eu concordo plenamente com o que tu traz, eu já trouxe na própria pergunta que o judiciário só funciona quando provocado, né, mas ao mesmo tempo, né, incomoda que o STF que decidiu que idade as crianças têm que entrar na escola, eu não consigo enxergar competência para isso. Ao mesmo tempo, agora nós estamos discutindo inteligência artificial, isso tinha que ser discutido nas universidades, está sendo discutido pelo STF. Então, ao mesmo tempo, eu acho que vai ao encontro daquilo que tu disseste. Né? Mas, claro, tu podendo falar mais, mas fechando um pouco esse parênteses, a gente ia tocar no assunto do impacto econômico das mulheres nas IES, e eu queria entrar para esse lado. Não sei se a gente pode fechar isso para isso, ou tu quer fazer mais algum comentário em relação ao podemos, judiciário? Não. Mas... Eu acho... A única coisa que eu diria sobre essa tua colocação ao judiciário não se autoriza a não resposta. Então, na verdade, quando os players, né, decidem que vão colocar na mão do judiciário aquele processo, eles abandonam a discussão na sociedade, eles abandonam o debate político e optam por escolher, né, o judiciário como o seu campo de batalha. E o judiciário vai responder, inclusive decidindo aquilo que poderia ter sido decidido pelas estruturas políticas, pelas estruturas técnicas, né, pelo debate social. Ele vai responder. Então, a grande questão é o que a sociedade quer perguntar ao judiciário. O que ela quer perguntar. Enquanto ela quiser perguntar tudo, enquanto ela ficar utilizando do judiciário como um oráculo, ela tem que aceitar a decisão, porque dali não tem caminho. Dali não tem caminho.
né? Você não garantir uma decisão do Judiciário, principalmente do Supremo Tribunal Federal, é romper com o Estado Democrático de Direito. Então, quando a gente resolve perguntar ao Judiciário, utilizar do Judiciário como um oráculo, a gente precisa saber o que a gente quer, né? E a gente tem que aceitar que essa decisão será por lá. Mas aí, entrando nesse debate, Deixa eu só, antes disso, só me dar. Mônica, não, só me dá um segundo. Eu me lembro que, quanto advogado, eu não sou um advogado muito atuante, eu sempre prefiro o pior acordo do que a melhor demanda. E eu acho que isso vale para a própria questão política. É melhor a pior solução política do que a melhor decisão jurídica. E só para tentar trazer isso um pouco, uma linguagem um pouco mais popular, né? Nós vamos botar na mão deles, eles têm que decidir. Eu acho que foi isso, é perfeita a leitura que tu faz. Desculpa, tu ia mudar o assunto e eu te interrompi. Não, mas é exatamente isso. É exatamente isso. Quando você opta pelo judiciário, você precisa, né, optar por uma estrutura de decisão que não vai para outro lado, parou ali. Você não pode repensar aquilo depois de decidido. Você já tem a resposta da sua pergunta, mesmo que ela não seja, né, a melhor resposta para a sua demanda. Mas aí o que a gente estava conversando sobre a questão das mulheres, né, voltando um pouco, então as mulheres brasileiras, elas vão ser proibidas de entrar na universidade no começo, né? Tem uma história muito legal, assim, né, que o Dom Pedro II, a primeira mulher a se formar, a primeira brasileira a ter curso superior, é uma médica, eu sou péssima de nomes, mas é uma médica. O pai dela era muito rico, ela era muito inteligente, ele investiu na educação dela a vida inteira, e aí ele manda ela para os Estados Unidos para ela virar médica, porque aqui no Brasil não podia. O que acontece? O pai dela fale no meio do caminho. E essa história fica pública, né? Vai para os jornais, que ela está lá nos Estados Unidos e o pai não tem mais dinheiro para mantê-la. E aí o imperador decide dar uma bolsa de estudos e sustentá-la, e ela se forma nos Estados Unidos e volta para o Brasil. Mesmo assim, é uma história que sai em todos os jornais e tal, mesmo assim, isso não faz com que se autorize a presença das mulheres nas instituições de ensino superior, não tinha universidade na época, mas nas faculdades de Direito, nas faculdades de Medicina, né? Muito menos na Engenharia, que na época a engenharia era limitada à parte militar. Mas o que a gente estava falando é que, então, as mulheres, na sua maioria de classe baixa, classe média, né, no começo da urbanização brasileira, elas são levadas, né, para dentro da sala de aula para a construção desse grande mutirão que é o processo de alfabetização dos brasileiros e das brasileiras. Então, são as mulheres que constroem, né, a alfabetização do Brasil, e a elas é dado um salário inferior ao valor daquele serviço. Mas, por outro lado, tanto a educação básica quanto a enfermagem se tornam as duas únicas opções das mulheres honestas, das mulheres sérias. Então, as meninas, a maioria delas urbanas, né, de famílias de trabalhadores, né, a opção que as é dada é ir para a educação ou ir para a enfermagem no sentido do cuidado, né? São as famosas carreiras do cuidado, né? E essas duas estruturas, elas são estruturas aonde a remuneração desse trabalho ela é considerada inexpressiva, desimportante. O importante era o trabalho que você estava fazendo na construção do país. Olha como você era importante nesse sentido. E a educação pós-básica, vamos dizer assim, que as era permitida, eram essas duas formações. Mas, principalmente, as famosas escolas normais,
né, aonde as meninas eram ensinadas aí, ali, ainda no final, ainda até a década de 60, e ali elas já saíam automaticamente para a sala de aula. Então, elas passavam a ter um salário, elas passavam a ter um rendimento, elas tinham alguma renda, mas uma renda que nunca seria suficiente para elas se manterem, né, sem a ajuda dos homens, seja maridos, pais e afins. Então, essa estrutura é montada. E aí vem o lugar do direito. O que o direito faz? Ele proíbe, no primeiro momento, garantindo que só os homens a educação profissional e as mulheres fiquem nessa educação básica. Depois se abre esse campo da educação para essas duas carreiras que são pouco valorizadas economicamente. E aí, quando de fato as mulheres são liberadas, porque vale lembrar que quando que as mulheres de fato podem entrar na universidade? Quando quem fez normal pode fazer vestibular igual a todos os outros homens que tinham feito o chamado científico e clássico. Porque as mulheres, até a partir dos anos 30, elas estão liberadas a entrar na universidade. Só que elas não fizeram o científico. Elas fizeram o normal. Esse era o caminho. E aí elas chegavam e elas não podiam prestar vestibular para outras carreiras. Elas só podiam prestar para pedagogia. Aí depois elas vão poder prestar para o direito, porque elas abrem. E só depois de 68 é que elas de fato vão poder prestar para qualquer curso, independente da sua formação. Então, o que acontece? Quando o direito de fato fala, não, fiquem à vontade, podem escolher, os mercados já estavam dominados pelos homens. E aí, só que aí é que vem o debate atual. É dito às mulheres, a partir somente do século XX, que é o caminho da autonomia econômica. Estude que você vai ter direito à autonomia econômica. Você não consegue porque você não tem qualidade, não tem qualificação, não tem capacidade ainda. Mas estude que você vai conseguir. E as mulheres cumpriram com essa regra. As mulheres no mundo, desde 1989, elas são a maioria. E no Brasil, desde 1991, elas são a maioria daqueles que estão nos bancos universitários. As mulheres, hoje em dia, elas são as que mais terminam mestrado, que mais terminam doutorado. Elas são aquelas que mais estudam. Aquelas que terminam o ensino médio primeiro, mais bem qualificadas. Só que isso não fez com que elas, de fato, conquistassem a autonomia. E aí, a gente tem visto um movimento muito ruim, porque isso é uma realidade brasileira, isso é uma realidade do mundo. E aí eu até dei esse dado lá no evento em Natal. A OCDE, né, que são o conjunto dos países mais ricos do mundo, né, 30% das mulheres que são formadas na OCDE não trabalham. Elas desistem de estar no ambiente profissional, no mínimo de forma linear, né? Elas podem... O que acontece? Mesmo formadas, as mulheres, elas viram que não basta ser formada. E se você tem mais interseccionalidade, se você é uma mulher negra, então isso piora mais ainda, né? E aí, o que acontece? E aí, falando especificamente da educação superior brasileira. A educação superior brasileira, ela é composta 75% de instituições privadas. Essas instituições dependem que os seus estudantes escolham estudar. E o que se tem percebido em outros países, aqui os dados ainda não mostram isso, mas é uma tendência, que as mulheres estão cansando, porque elas estão percebendo que isso não é o resultado necessário. Os dados americanos acabaram de mostrar isso, os dados da União Europeia acabaram de mostrar, né? E aí, eu até separei aqui uns dados interessantes, que, por exemplo, atualmente as mulheres são 59,3% dos integrantes da rede pública
na educação superior, né? E 58% das ingressantes na rede privada, tá? Elas são 61% das concluintes e 60% dos matriculados, né? E elas são, na rede pública, as mulheres são 46% dos docentes e na rede privada 52% dos docentes, tá? Então as mulheres já... E aí vem uma coisa importante. Quais são os 10 cursos mais importantes no sentido do número de alunos, né? Do tamanho dos alunos? Pedagogia, direito, administração, enfermagem, sistema de informação, psicologia, contabilidade, educação física, medicina e gestão de pessoas. Esses 10 cursos, eles representam 50% dos alunos matriculados. Tudo bem? E aí, neste universo, 1% nas instituições privadas e 72% nas instituições públicas. Nós estamos falando que as mulheres representam praticamente 70% daqueles estudantes dos maiores cursos. E aí, pensando numa coisa econômica, se essas mulheres desistirem, você quebra as instituições. Então, precisa repensar esse diálogo com as mulheres. Quem precisa ser convencida de que a universidade ainda é importante são as mulheres, porque são elas, na sua maioria, uma maioria muito considerável, desse processo. Então, é um trabalho nosso, da universidade, convencer as mulheres a ficarem na universidade. E acreditem em mim, se a gente não convencer, elas vão desistir. A Brooke, o seguinte, estamos discutindo agora a educação semipresencial, EAD, né, a educação né, com esses novos parâmetros a partir do novo decreto. E eu digo, principalmente as instituições menores, as instituições, né, que têm esses 10 cursos mais numerosos, pense se não é melhor você gastar o dinheiro com uma creche, uma brinquedoteca durante o curso, de capacidades, né? Por quê? Porque quem é essa sua aluna? Ela é uma mulher trabalhadora. Ela vai ter que cuidar do filho, cuidar da mãe, do pai doente, entendeu? Arrumar a casa e estudar. Para ela, talvez seja muito mais interessante sair de casa, levar o filho ou a filha, deixar 3 horas brincando enquanto ela assiste aula, do que assistir aula em casa. Porque assim ela pode conseguir assistir. E provavelmente em casa ela não conseguirá. E ela vai desistindo dessa estrutura. Então, a conversa que eu tenho feito assim, com as pessoas, né, é que ou a gente entende quem é o nosso público. O nosso público não é o menino jovem de 17 anos. São as mulheres um pouco mais velhas e que já têm responsabilidades familiares. Então, além de todo o debate sobre igualdade de gênero, sobre igualdade de salários, sobre estrutura, isso é pensar no público da universidade. E para o Estado brasileiro isso é muito importante. Ele precisa que esse jovem ou essa jovem se forme, se qualifique. Nós estamos vivendo um apagão dos professores especialistas. Quem é esse apagão? São as mulheres. São as mulheres que estão desistindo da pedagogia, estão desistindo, na verdade, principalmente das licenciaturas, mas a pedagogia ainda tem bastante aluno, mas das licenciaturas, elas estão desistindo. Certo? Elas preferem fazer direito, elas preferem fazer contabilidade, elas preferem fazer uma profissão do mercado do que uma profissão da academia. Porque ela é tão desvalorizada nesse processo que isso não interessa. E aí são duas questões. Tem a questão do mercado de trabalho e tem a questão da estrutura da universidade. Quanto mais você ofertar para essa jovem o ambiente, né, que ela possa estudar, que ela consiga absorver aquele processo, mais ela vai se sentir entusiasmada nessa
nessa estrutura. A gente viu alguns exemplos, lugares que o EAD começou a avançar muito, e aí o governo, seja municipal, seja estadual, seja federal, financiou o retorno desses jovens à universidade presencialmente, através de bolsas de estudo, você teve um retorno, uma queda na escolha por EAD e um retorno para o presencial, certo? E quem é que retorna? São as mulheres. São as mulheres. Então, me parece, se eu fosse dona de uma faculdade, eu faria primeiro tudo para as mulheres, que é meu público principal. Aí depois eu faria para os homens. Eu inverteria a lógica. Eu colocaria eles para acompanhar uma demanda delas. Mesmo que certas horas essa demanda não faça sentido. Por quê? Porque este é o meu público. E cada vez isso tem se demonstrado uma tendência no mundo. A gente tem agora, pela primeira vez, a última pesquisa sobre a OCDE, no Banco Mundial e na OCDE, sobre a entrada no mercado de trabalho dos jovens e das jovens com educação superior, mostra uma queda no valor do salário. Então, isso é um grande problema. Bom, acho que é mais ou menos isso que eu tinha para contar. Eu não estou te escutando. Bruno, eu não estou te escutando. Eu tinha tirado aqui o meu volume, porque eu estava lhe ouvindo tão atentamente e estava tão boa a conversa, mas nós estouramos o tempo do nosso programa. O tempo. A senhora deu uma aula, a senhora deu uma aula de história, deu uma aula de direito, deu uma aula de educação. E eu tenho, assim, 30 segundos para uma despedida sua. Eu quero lhe agradecer muito pela fantástica conversa. Nós vamos ter que marcar um programa 2, mas eu tenho mais 30 segundos para um encerramento seu, por favor, e muito, muito obrigado por essa fala. Eu queria agradecer, dizer que é um prazer, eu adoro falar sobre esses assuntos, e queria dizer que a coisa mais importante é que a gente esteja preparado e preparadas para as mudanças. A gente não pode ficar com medo das mudanças, mas elas precisam ser feitas a partir da compreensão do que elas significam. Não é mudar por mudar, é mudar para construir um projeto novo de educação, de país, de desenvolvimento e das relações entre os homens e as mulheres. Não é uma guerra, até porque a guerra não funcionou. Nós não queremos guerra porque a gente perdeu muito nessa guerra. O que a gente precisa é construir pontes e acordos que desenvolvam o país e que garantam que a educação seja um instrumento de igualdade e de prosperidade para todas e todos. Acho que é isso. Muito obrigado, professora Mônica Sapucaia Machado, um programa RS Educação especial na noite de hoje. Muito obrigado àqueles que estiveram conosco e até a semana que vem com mais um RS Educação. Boa noite.